Uma saudação a todos! Meu nome é Emerson Borges, sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou escritor desse livro, A Bíblia sob Escrutínio. Sou o criador desse canal no YouTube, como também do Instagram, do site e da página no Facebook Deus e Homens. E hoje vamos terminar o vídeo 8 perguntas sobre o Jesus histórico. No vídeo anterior, nós respondemos 4 perguntas sobre o Jesus histórico. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para que você possa assistir o primeiro vídeo. E hoje vamos responder as 4 perguntas restantes sobre o Jesus histórico. A 5ª pergunta sobre o Jesus histórico que vamos responder hoje é: qual era a religião de Jesus? Isso mesmo. Qual era a religião de Jesus? Se nós analisarmos profundamente a história, vamos perceber que Jesus, ele nasceu judeu, viveu como um judeu e morreu como um judeu. Foi só nos séculos seguintes à morte de Jesus que a igreja começou a se distanciar do judaísmo e se aproximar do Império Romano. Nesse processo, a teologia cristã ela foi se tornando cada vez mais arredia aos judeus e começa até mesmo a resvalar no antissemitismo. A partir do ano 80 do primeiro século, a tensão entre cristãos e judeus vai se tornando tão grande, tão exacerbada, que eles começam até mesmo, os cristãos, a serem expulsos das sinagogas. Se observarmos o Evangelho de João, nós notamos ali que é um evangelho que já muda um pouco o tom, né, para com os judeus. Você nota que no Evangelho de João, os judeus são chamados de filhos do diabo, adoradores de um Deus homicida e mentiroso. E a narração deixa de mostrar Jesus sendo morto de forma sumária pelos romanos. Ao contrário, o Evangelho de João já começa a colocar a culpa da morte de Jesus nos próprios judeus, dizendo claramente que os judeus pediram que Jesus fosse morto. Falaram com Pôncio Pilatos, que inclusive Pôncio Pilatos no Evangelho de João chega até mesmo a lavar as mãos. Então, essas passagens já nos mostram essa mudança, né, que foi ocorrendo ali entre os cristãos e os judeus, a partir do ano 80 do primeiro século. Inclusive, muitas dessas passagens, que tem um certo tom antissemita, foi usado, infelizmente, né, através dos tempos, durante a história, como justificativa para uma perseguição aos judeus, o que causou vários episódios horrendos da história, né, como o Holocausto, por exemplo. Então, a questão é que Jesus, né, o Jesus histórico, o Jesus que provavelmente existiu, que foi um homem comum como eu, como você, não aquele ser divinizado, né, que supostamente nasceu de uma virgem, que ressuscitou dos mortos, que fez curas, que ressuscitou mortos. Esse Jesus é o Jesus mítico, conforme eu já falei no vídeo anterior, que é o que habita o imaginário, né, de mais de 2 bilhões de pessoas no mundo, que é a base da fé dessas pessoas. Mas esse Jesus, conforme eu já disse, ele foi construído através da história. Ele foi, as pessoas, os cristãos da época foram construindo esse Jesus mítico, sugando muito, inclusive, das mitologias pagãs da época. Agora, o Jesus histórico, o Jesus que realmente e provavelmente foi o que existiu e que deu origem ao Jesus mítico, que foi uma pessoa comum, que tinha um certo carisma e que conseguiu atrair ali alguns seguidores no primeiro século, porque no primeiro século houveram vários supostos messias, era uma coisa comum ali surgirem messias, personagens messiânicos com mensagens apocalípticas, e como todos os outros foi morto, né? Então, esse Jesus histórico, né, provavelmente ele era um judeu, seguia a religião judaica e morreu como um judeu. Né? Essa questão, né, do tempo, com o tempo haver essa rixa entre cristãos e judeus, isso veio
muito tempo depois, né? Isso foi se desenrolando com a construção do Jesus mítico. E as comunidades cristãs, com o tempo, foram se afastando do judaísmo, criando até uma rixa, né? E conforme eu disse, a gente observa até no Evangelho de João, que foi o último dos evangelhos oficiais a ser escrito, a gente observa que o tom antissemita vai aumentando, né, cada vez mais. Então, definitivamente, Jesus ele não tinha nenhuma vontade, ele não tinha nenhuma ideia, ele não tinha plano nenhum de criar uma nova religião. Ele era um judeu que seguia o judaísmo e morreu como tal. Essa questão da rixa entre judeus e cristãos, ela veio com o tempo, décadas depois, né, que começou a haver essa separação. Os cristãos, os primeiros cristãos, os cristãos tradicionais, aqueles originais, eles eram judeus. Então o cristianismo nada mais era do que mais uma ramificação do judaísmo. Como havia ali outras ramificações, como os essênios, como os fariseus, como os saduceus, né? Até mesmo os zelotes. Então os cristãos eram uma ramificação a mais do judaísmo da época, né? Esse caldeirão que ebulia ali na época, cheio de ramificações, mas todos, né, eram e se consideravam judeus e praticantes do judaísmo. A sexta pergunta que iremos responder aqui agora sobre o Jesus histórico é: Jesus seria casado com Maria Madalena? Essa personagem, Maria Madalena, é uma personagem muito controversa entre os cristãos. E podemos considerar que é uma das figuras mais importantes e disputadas de todo o cristianismo. Ela costuma ser usada como prova de que Jesus teria apóstolos e apóstolas, o que contraria muito a doutrina religiosa, principalmente do catolicismo, que só permite padres do sexo masculino. Maria Madalena, ela é uma personagem central dos evangelhos, pois, segundo os evangelhos, ela é a primeira a visitar o sepulcro de Jesus e perceber que o seu corpo não estava lá. E é a primeira a reconhecer o Cristo ressuscitado. Do século I ao século III, houve uma grande disputa dentro do cristianismo para se decidir se as mulheres poderiam ou não assumir funções de proeminência nos ritos religiosos. No ano de 591, o Papa Gregório Magno proferiu uma homília onde juntava duas personagens diferentes citadas no Evangelho de Lucas. Ele afirmava que uma mulher que era vista como uma pecadora e uma prostituta e a Maria Madalena eram a mesma pessoa. Isso começou a sugerir que as mulheres eram pessoas endemoniadas, pessoas demoníacas. Entretanto, a partir do século XIX, a Igreja Católica finalmente voltou atrás. Maria Madalena deixou de ser prostituta e endemoniada e é promovida a santa. Mesmo assim, a imagem dela continua no imaginário cristão, continua ali entranhada com essa visão, né, de prostituta, de mulher endemoniada, né? Mesmo a igreja mudando sua posição no século XIX. Né? Inclusive, há muitas teorias que defendem que Maria Madalena se casou com Jesus. Inclusive, essa ideia, essa teoria, ela vem de uma passagem do Evangelho de Filipe, um dos evangelhos que não é considerado oficial, né? Chamado de apócrifo. E nesse evangelho há duas passagens aonde Jesus é relatado como beijando Maria Madalena. Então, a partir daí, começou a se desenvolver uma teoria de que Maria Madalena era casada com Jesus, que inclusive tiveram até filhos, né? E esses filhos começaram uma dinastia, né? E
Inclusive teve até um filme sobre isso, né, chamado Código da Vinci, que é baseado no livro do Dan Brown, né, que começa a especular sobre tudo isso. Mas os historiadores em geral, eles percebem que esse trecho lá do Evangelho Apócrifo de Filipe, onde retrata o beijo de Jesus e Maria Madalena, não tem esse elemento erótico como alguns costumam apontar. Porque nesse mesmo evangelho, Jesus ele aparece também relatos ali de Jesus beijando os apóstolos, que eram homens, né? E, obviamente, ninguém vai entender através desse relato que Jesus era homossexual ou que tinha casos amorosos com os apóstolos, né? Então, segundo o costume judaico, é normal os homens darem beijos na face, né? É uma maneira de cumprimento entre os judeus. E o fato dele dar um beijo em Maria Madalena pode ser também nesse sentido, né? De cumprimento, um beijo na face, né? Isso não quer dizer, ou não é uma prova de que Jesus tinha um caso amoroso com Maria Madalena e tudo mais, né? Isso aí, a maioria dos historiadores considera isso assim com uma forçação de barra, né, nessa questão. Mas o fato de que Maria Madalena era uma pessoa importantíssima no cristianismo, e nos primeiros 3 séculos do cristianismo ela tinha uma posição de muito destaque, e que depois ela foi demonizada pela igreja, e só agora no século XIX que a igreja voltou atrás, colocando inclusive ela como santa, isso é um fato, né? E que havia comunidades que a consideravam como uma líder, né? Isso também é um fato histórico, né? E inclusive tem até um evangelho segundo Maria Madalena, mais um dos evangelhos apócrifos que foram achados pela arqueologia e que comprovam que realmente havia comunidades ali no primeiro século que seguiam Maria Madalena, consideravam ela uma líder espiritual. Então isso realmente são fatos históricos. Ela foi uma personagem muito importante para o cristianismo. Agora, essa questão de ser casada com Jesus é como já disse, né? A maioria dos historiadores considera isso um pouco assim uma forçação de barra nessa questão. Não há nada assim contundente, uma prova contundente histórica de que realmente eles eram amantes. A 7ª pergunta sobre o Jesus histórico que vamos responder aqui agora é: Jesus foi traído por Judas? Judas também é um outro personagem muito controverso na história do cristianismo, né? Mas a grande maioria dos pesquisadores e dos historiadores costumam concordar que Jesus foi traído e foi entregue, né, por um de seus discípulos para o exército romano. Essa questão de ter sido traído por um de seus discípulos, né, a maioria dos historiadores acha isso plausível, né? Mas a questão é, esse traidor foi Judas, né? Será que foi Judas Iscariotes que foi o traidor? Bem, a figura de Judas, né, desde o seu nome, né, que Judas vem de Judá, Judéia, né? Você vê que a ligação. Desde o seu nome até os seus trejeitos, parece ter sido criada sob medida para os objetivos teológicos, né, que seriam desenvolver aí um traidor na história, né? E nós podemos notar que ele se enquadra perfeitamente nessa teologia antijudaica, né, antissemita. Conforme eu disse, o seu nome, né, ele é muito parecido com o nome Judá, com o nome Judéia, né, que vem Judas. E as características dele também parecem uma caricatura dos judeus. Vocês percebem isso? A Bíblia costuma mostrar Judas como uma pessoa amante do dinheiro, um traidor e um ladrão. Normalmente, as pessoas em geral costumam, né, construir uma caricatura dos judeus assim, né? As pessoas costumam falar, né? Todo judeu, né, é muito ganancioso, né? Todo judeu é muito solvino, aquela coisa toda, né? Generalizando a coisa, criando esse estereótipo do judeu. E Judas ele se encaixa muito bem nessa questão, né?
apesar de sabermos que o povo judeu, em geral, não é assim, né? Que isso aí é uma generalização muito vazia, né? Que nem falar que todo muçulmano é terrorista, todo judeu é trabalhador, né? E assim por diante. Isso sabemos que são generalizações, mas no imaginário popular as pessoas têm isso na cabeça. Quando vem a palavra judeu, normalmente vem essa caricatura, né? Da pessoa amante do dinheiro, da pessoa sovina, né? Até mesmo é traidor, ladrão. E Judas se encaixa nesse estereótipo. Né? Do segundo século em diante, né? Inclusive isso é usado como uma ferramenta antissemita, né? Para perseguir os judeus. E quando pensamos em seus efeitos a longo prazo, isso foi algo muito cruel, né? Como sabemos, isso desencadeou uma perseguição muito grande contra os judeus. Não só uma perseguição contra os judeus, mas também uma demonização desse personagem Judas. Podemos notar isso lembrando, inclusive, da tão famosa Malhação de Judas, né? Que até uma festividade muito conhecida, que as pessoas pegam um pedaço de pau e começam a bater ali, né? Naquele boneco, é a Malhação de Judas. As próprias narrativas da morte de Judas servem como um exemplo de como esse personagem realmente foi um fruto da teologia da época. Né? Você vê que ele não é um personagem histórico, ele tem todas as características de ter sido criado, ter sido inventado. Porque se você analisar, como eu disse, as narrativas que estão na Bíblia da morte de Judas, você já vai ver muitas contradições, muitas incoerências. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, se você olhar ali como Jesus morreu, ali fala que ele morreu enforcado. Já nos Atos dos Apóstolos, ali diz que ele cai de uma ribanceira, né, rasga a barriga, os seus intestinos saem para fora e ele morre. Quer dizer, uma morte até mais horripilante ainda, né? E nos textos de Pápias, um autor cristão contemporâneo do Evangelho de João, ele come até explodir. Há realmente essa narrativa desse autor cristão contemporâneo ao Evangelho de João, que ele fala que Judas come até explodir. Olha só. Recentemente, inclusive, foi achado, né, pela arqueologia, né, um manuscrito, né, dos primeiros séculos do cristianismo, que foi nomeado de Evangelho de Judas. Então, esse Evangelho de Judas, que não é reconhecido pela igreja como um evangelho do cânon, né, mas ele é considerado um evangelho apócrifo, ele já traz uma versão totalmente diferente de Judas. Nesse evangelho, Judas é retratado como o herói da história e não como vilão. Nesse recente encontrado Evangelho de Judas, ali narra que Judas nada mais do que cumpriu ou seguiu a ordem que foi dada pelo próprio Jesus. Segundo o Evangelho de Judas, Jesus é que pediu para que Judas o entregasse às autoridades romanas, visto que esse era o propósito de Deus, esse era o plano de Deus, né? Que Jesus teria que morrer. Então era necessário que alguém o entregasse. Jesus pede a Judas para fazer isso, segundo o Evangelho de Judas, porque Judas teria mais capacidade para suportar todo o peso que viria através desse ato. Segundo o Evangelho de Judas, os outros apóstolos não suportariam a pressão, né? Uma pressão enorme de ser o traidor de Jesus. Então Jesus pede ali a Judas por considerar Judas mais preparado para carregar esse fardo, né? Então, no Evangelho de Judas, Judas ele simplesmente cumpre uma ordem do próprio Jesus. Até mesmo na questão da morte de Judas, o Evangelho de Judas dá uma outra versão, ainda diferente das demais, né? No Evangelho de Judas, ali depois dele trair Jesus, ele vai para o deserto, ele fica ali meditando por um tempo, né? E depois ele passa a ser um dos líderes de algumas comunidades cristãs ali daquela época, né?
se torna um personagem destacado. E a existência desse evangelho de Judas indica que havia ali pessoas que realmente o consideravam uma pessoa líder, né? Um líder espiritual, uma pessoa a ser seguida, né? E não como a maioria dos cristãos hoje considera, como um traidor, uma pessoa gananciosa, desonesta, né? Mas, independente dessas questões, né, de toda essa polêmica que envolve esse personagem, né, a conclusão que podemos chegar, né, é que, se olharmos as evidências históricas, Judas tem todos os indícios de ser um personagem criado, justamente por essas várias versões, né, tão contraditórias uma das outras, né? A gente vê aí, até mesmo na maneira como ele morre, há várias versões, né? Inclusive uma que ele não morre, né? A maneira como ele é encarado, né? Então, tudo isso, né? Todas essas evidências, né? Até mesmo essa estereotipação que é feita, né? Com o personagem Judas, essa caricatura, né? Que eles fazem, né? Baseado no estereótipo do judeu, né? Até mesmo o nome dele, né? Judas, que vem de Judá, de Judeia. Então, são evidências muito fortes que nos levam à conclusão que, na realidade, Judas foi um personagem criado pelos cristãos. A oitava e última pergunta que iremos responder hoje sobre o Jesus histórico é: Jesus foi crucificado? Essa é uma outra questão muito polêmica sobre o Jesus histórico. Será que Jesus realmente foi crucificado? Né? Ele foi pregado nessa estaca aí pelos romanos na época? Bem, a crucificação podemos dizer que é um fato histórico, né? Essa questão de matar pessoas, né? Colocar numa cruz ou numa estaca, pregar ela ali, deixar ela até morrer, isso pode ser provado pela história. Há vários relatos de pessoas que foram crucificadas no Império Romano. Inclusive, Flávio Joséfo cita uma cena onde milhares de judeus foram crucificados após uma rebelião em Jerusalém. E, inclusive, tem vários achados arqueológicos, né? Onde a gente vê pessoas que foram achadas mortas com os sinais de que foram pregadas em estacas ou que foram crucificadas, né? Então, isso era algo normal, corriqueiro, o Império Romano fazia isso mesmo, né? A questão de matar pessoas crucificadas. Agora, a questão é, o julgamento, né, aquele contexto que cerca a morte de Jesus, havia cruzes em si, né? Isso aí a gente já pode notar que foi uma criação dos cristãos da época. Por que podemos dizer isso? Porque se você for analisar ali a época, né, Jesus ele foi preso em Jerusalém numa sexta-feira que antecede a Páscoa. Nessa época a cidade estava lotada de judeus de todos os cantos, desde o Mediterrâneo até o Oriente Médio, vindos para a festividade. Essa festividade da Páscoa não era apenas uma festividade religiosa, mas ela era política, porque ela celebrava a passagem dos hebreus da escravidão para a liberdade. Então, nesse ambiente explosivo, né, com milhares e milhares de judeus ali, é claro que as autoridades romanas não iam prender ali uma liderança judaica, fazer um julgamento público ali diante de todos eles e colocar ele para desfilar de forma humilhante pela cidade, arrastando ele com a cruz, né? Isso com certeza seria uma provocação, né? Um insulto, né, aos judeus ali, aquelas milhares de pessoas que estavam ali presentes nessa festividade. Ser pregado em uma cruz, como já disse, era uma penalidade comum aplicada pelos romanos aos escravos que matavam seus senhores, aos escravos que se rebelavam, aos rebeldes políticos. Então, é uma categoria onde Jesus poderia facilmente ser incluído nisso aí. Então, se analisarmos que os romanos simplesmente pegaram Jesus e mataram, né, crucificaram ele por ser um rebelde, uma pessoa que estava ali causando
uma certa comoção, que estava causando um tumulto. Isso é plausível, né? Agora, conforme eu disse, né, todo esse contexto em volta aí, né, numa Jerusalém que estava abarrotada de judeus de todas as partes da terra, né, comemorando ali a sua libertação, né, porque na realidade a Páscoa comemorava a época que os judeus saíram do Egito, né? Então era uma comemoração não só religiosa, como eu disse, mas política. Então seria um verdadeiro tiro no pé fazer todo esse espetáculo com uma pessoa ali, um suposto líder judeu, religioso, né? Nem que seja um líder menor, mas que tinha seguidores, né? Seria realmente um insulto muito grande. Então, tudo indica, né, que esses episódios da Via Crucis foram criados, né? Foram fantasiados para dar aquela conotação mais heróica, né? Uma conotação de epopeia à história de Jesus. Os historiadores e os pesquisadores sabem, a partir de escavações arqueológicas da década de 1960, que Pôncio Pilatos realmente foi um procurador romano radicado na região da Judéia. Portanto, Pôncio Pilatos é um personagem histórico comprovado, né? Entretanto, não existe nenhum registro dos ritos seguidos pelo personagem na Bíblia. O personagem de Pôncio Pilatos que está registrado na Bíblia. Não existe nenhum registro daqueles rituais que ele seguiu, né, por ocasião do relato ali que está na Bíblia da morte de Jesus. Por exemplo, as autoridades romanas nunca se ofereceram para soltar um prisioneiro judeu a gosto do público. Isso aí não existe nenhuma base histórica para isso. Não existe nenhum relato, não existe nada fora do relato que está na Bíblia de que havia um costume de soltar um judeu a gosto do público. Isso aí foi inventado, foi uma invenção dos cristãos, né? Essa e outras passagens que envolvem a morte de Jesus foram inventadas e colocadas ali para reforçar o caráter messiânico de Jesus. Eles tiveram um esforço muito grande em se basear em algumas profecias do Antigo Testamento para aplicar nessa morte de Jesus. Mas a plausibilidade histórica desses eventos é zero. Se analisarmos os relatos que estão na Bíblia sobre a morte de Jesus, sobre a crucificação de Jesus, vamos chegar à conclusão que realmente são relatos que foram criados, foram inventados, porque a gente nota contradições enormes entre os relatos. Se você ler, faça um teste aí, faça um teste. Pegue a Bíblia que você tem em casa e leia aí sobre a morte de Jesus, né? Sobre a crucificação de Jesus. Olhe o relato de Mateus e de Marcos e depois olhe o relato de Lucas. Você vai observar histórias totalmente diferentes. Você vai ver ali enormes contradições. Por exemplo, no relato de Mateus e de Marcos, os dois malfeitores que estavam um à direita e outro à esquerda de Jesus, segundo os relatos de Mateus e de Marcos, você pode ler aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 27 e Marcos capítulo 15, ali diz que todos que estavam ali em volta de Jesus, inclusive os malfeitores, zombaram de Jesus, começaram a zombar, né, de Jesus, começaram a vituperá-lo, todos, sem exceção. Já o relato de Lucas, né, já no relato de Lucas capítulo 23, o escritor do Evangelho, né, ele resolve desmentir esses outros dois relatos, né, dos ladrões também zombando de Jesus, né, porque ele simplesmente diz que um dos malfeitores, né, começa a zombar de Jesus, né, mas o outro, né, não, o outro começa a censurar, né, esse zombador e falar, não fica zombando desse homem, não, né, nós estamos aqui porque merecemos, esse homem não merece estar aqui e tal, né? E aí Jesus começa a conversar com esse outro, né?
que, segundo o escritor do Evangelho de Lucas, fez esse ato nobre, né? Então ali, naquele momento, você vê uma outra versão totalmente diferente. Eles começam a conversar, né? Jesus promete que esse malfeitor estaria com ele no paraíso, aquela coisa toda, né? Então, a gente já vê duas versões totalmente diferentes, né? Em Mateus e Marcos, todos zombam de Jesus, né? Mas no de Lucas já tem um que não zomba, né? Jesus promete que por esse ato nobre de defender ali Jesus daqueles vitupérios, esse malfeitor iria estar com ele no paraíso e tal. Então a gente já vê duas versões totalmente diferentes. Já o Evangelho de João faz menção aos dois malfeitores, mas resolve não entrar nessa polêmica, né? Eles, segundo o Evangelho de João, nem zombam e nem defendem Jesus. Entram mudos e morrem calados. Olha para você ver, né? Então, já totalmente diferente, uma versão totalmente diferente das versões de Mateus e Marcos, que falam que todos zombaram de Jesus, da versão de Lucas, que fala que um dos malfeitores não zombou, inclusive defendeu Jesus, e agora vem João dizendo que eles não zombaram e nem defenderam Jesus. Entraram mudos e saíram calados, quer dizer, e morreram calados, né? Uma outra questão de difícil solução nos relatos da morte de Jesus que estão na Bíblia é a hora que Jesus foi morto. Abra sua Bíblia aí e veja com seus próprios olhos. Em Marcos, no Evangelho de Marcos, considerado o primeiro dos 4 evangelhos canônicos a serem escritos, no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 25, lá diz claramente que Jesus morreu na 3ª hora. Na 3ª hora, eles pregaram Jesus numa estaca. Leia aí. Você acha que eu estou inventando esse horário? Não. Está aí na sua Bíblia. Seja a versão da Bíblia que você tiver. Marcos 15, 25. Lá diz com todas as letras que Jesus morreu na 3ª hora. Já no Evangelho de João, que é considerado o último dos evangelhos considerados canônicos, né? Dos evangelhos que estão na maioria das Bíblias, nesse Evangelho de João, lá já dá uma informação totalmente contrária. Lá já diz que, se você observar aí, olha aí, João capítulo 19, versículo 14 e 15. Lá fala com todas as letras. Acompanhe aí na sua Bíblia, se você acha que eu estou inventando isso. Olha o que diz, ó. E era a preparação da Páscoa, cerca da 6ª hora, ó. E disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam para a estaca com ele. Isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 14 e 15. Então, enquanto no Evangelho de Marcos, Jesus foi morto na 3ª hora, ele foi pregado na estaca na 3ª hora, que é o equivalente a 9 horas da manhã no nosso sistema, já no Evangelho de João, na 6ª hora, né, que seria correspondente ao meio-dia, Pilatos ainda estava apresentando Jesus ao povo. E o povo começou a pedir a morte de Jesus. Agora eu pergunto para vocês, afinal, qual a versão é a verdadeira? Jesus, ele foi pregado na estaca na 3ª hora, o que equivale a 9 horas da manhã, ou na 6ª hora, conforme diz o Evangelho de João, Pilatos ainda estava apresentando ele para o povo. E o povo pedindo que Pilatos levasse ele para a estaca, né? Então, quem disse a verdade aí? Você vê que nem mesmo na hora que Jesus foi morto, o horário, eles falam versões corretas, né? Versões que dizem a mesma coisa. Eles não conseguem ser coerentes com a hora que Jesus foi morto. Isso aqui é uma coisa mais importante do que isso. O horário da morte de Jesus, eles não sabem. Um evangelho fala que foi 9 horas da manhã, que ele foi crucificado. O outro já fala que meio-dia Pilatos ele estava perguntando ao povo se devia crucificá-lo. Provavelmente, então, segundo o relato de João, ele foi morto mais tarde ainda, que até que preparou, até que colocou ele lá, já era de tarde. Então, afinal, Jesus foi crucificado de manhã ou de tarde? Me diga aí, você que é religioso. Abra sua Bíblia aí, se você acha que eu estou inventando tudo isso.
Compare o relato de Marcos 15, 25, que diz claramente que Jesus foi crucificado na terceira hora, que é 9 horas da manhã, no nosso calendário. E compare com João 19, 14 e 15, que diz claramente que na sexta hora, já meio-dia, Pilatos ainda estava apresentando Jesus para o povo. Afinal, Jesus foi morto de manhã ou de tarde? Então, esses detalhes que eu estou mostrando para vocês, né, eu estou deixando claro aqui para vocês justamente isso. Que essas contradições, essas incoerências são típicas de relatos lendários, mitológicos. Né? Tudo isso deixa claro que esses relatos foram acrescentados, né? Foram inventados por cristãos posteriores para dar, né, aquele ar mais glamuroso à morte de Jesus, né? Dar aquele contorno épico para atrair mais seguidores. Então, tem todos os indícios, esses eventos da morte de Jesus, tem todos os indícios de ser uma lenda. Né? A morte em si, dele ser crucificado, é plausível, mas toda essa epopeia em volta, né? Todos esses acontecimentos, como nós mostramos aqui, várias evidências, né? Tem todos os indícios de ser uma lenda criada pelos cristãos posteriores para atrair mais seguidores. Bem, aqui nós encerramos essa série, as 8 perguntas sobre o Jesus histórico. Né? Então, nesse segundo vídeo, respondemos as 4 perguntas finais. E no primeiro vídeo, se você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui o link para que você assista as primeiras 4 perguntas que nós respondemos sobre o Jesus histórico no primeiro vídeo dessa série. Né? Agora encerramos com as 4 perguntas finais. Se você chegou até aqui, é porque gostou. Então, se inscreva em nosso canal. Clique aqui no quadradinho aqui, ó, que fica do lado aqui. Clica aí. Se inscreva em nosso canal. E não só se inscreva, acione o sininho de notificações. Comente, compartilhe. Né? E se você desejar adquirir o meu livro, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links aonde você pode adquirir o meu livro. Os principais sites de venda de livro do país, você encontra meu livro. Digita aí no Google, você vê a Bíblia sob escrutínio. Você vai ver vários sites vendendo. Eu deixo aqui também na descrição do vídeo os links. Né? A livraria Cultura, né? A Saraiva, né? Tem a Asa Bessa, Martins Fontes, diversos sites, os principais. E inclusive no meu próprio site. Eu deixo aqui o link do meu site, que você pode comprar o meu livro diretamente do meu site, www.deuseshomens.com.br. Acesse lá o nosso site, sempre tem matéria nova, notícias, cartoons, vídeos. Você vai gostar muito do nosso site, ok? E se você quiser assistir outros vídeos de outras séries que nós já fizemos no nosso canal, eu vou deixar os links aqui também. Acione aí, né? Abre a aba aí da descrição, você vai ver. Tem uma série muito interessante que nós fizemos de 4 episódios, 4 partes. Chama-se As 12 Evidências da Inexistência de Deus. Veja lá. É uma série que tem chamado a atenção das pessoas. Eu acho que você vai gostar. Tem também a série Escrutinando a Bíblia. São mais de 37 vídeos escrutinando profundamente a Bíblia. Né? São baseados no meu livro. Veja lá, você vai ver horas e horas onde eu explico várias contradições, incoerências, né? Antagonismos, erros históricos, científicos. Muito interessante. Acione aí, abra a descrição e veja os links. Né? Conheça o nosso canal e se inscreva e acione o sininho de notificações. Porque assim, toda semana a gente sobe um vídeo novo. A gente subir no vídeo, se você acionar o sininho de notificações, você será notificado. Ok? Bom, no mais, eu desejo a todos uma ótima semana e até o nosso próximo vídeo.